Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Finalizando nossos estudos aqui nessa carta de Tiago, essa carta toda exortativa, cheia de idas e vindas, capítulo 5, finalizando. Versículo 1 a 6, resumidamente, diz assim: Atentai agora, ricos, chorai e lamentai por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido os prazeres, tesouros acumulados nos últimos dias. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Voltando de novo para a riqueza. Já tinha falado bastante, agora está de novo falando com relação à riqueza, com um enfoque eminentemente negativo. Tiago é eminentemente negativo com relação à riqueza. O Novo Testamento, de maneira geral, é assim. Nós vamos ver muito mais, como já disse antes, muito mais exortações como é que eu vou dizer, do que acomodação ou a vinculação da riqueza como bênção de Deus, como fazem os teólogos da prosperidade. Aí, realmente essa ênfase não é do Novo Testamento. Aparece sim no Novo Testamento, mas não é do Novo Testamento. E aqui Tiago se associa com tudo aquilo assim, que aparece no Evangelho de Lucas, por exemplo, quando Jesus diz que não podemos servir a Deus e a riqueza. Lucas, no capítulo 6, diz isso. Depois, mais para frente, lá no capítulo 16, vai ter a parábola do rico e Lázaro, o juízo sobre uma vida regalada e indiferente com relação a Deus. É esse o enfoque que Tiago pega da riqueza, daquilo que ela proporciona, assim, de uma certa autonomia de existência que afasta de Deus, que faz com que, por um luxo, por uma vida realmente sem de abastança, as pessoas acham que não precisam de Deus e até desprezam o seu conhecimento. Em relação aos cristãos, por exemplo, temos a advertência de Jesus de que não podemos servir a Deus e as riquezas, está lá em Mateus 6, e que há duas lealdades diante de nós. Não podemos ser leais a Deus e à riqueza. Temos que fazer necessariamente uma escolha. E Paulo, em 1 Timóteo, também, quando ele fala das pessoas ricas, e aí no caso ele está falando para cristãos ricos, não é assim que não haja cristãos ricos ou que não se possa ser rico em si, mas é onde está o teu coração, como diz Jesus. Onde estiver o teu tesouro, onde estará o teu coração. É a advertência de Jesus. E, por assim dizer, a advertência de Paulo em 1 Timóteo é que o coração dos crentes ricos não esteja na riqueza, mesmo que eles a possuam, porque eles devem confiar em Deus e não na estabilidade da riqueza. E também essa riqueza que eles têm deve ser instrumento de socorro e de partilha no meio da igreja. É assim que Paulo coloca lá em 1 Coríntios 6,17. De maneira nenhuma ele fala que os ricos são abençoados, dê os parabéns, vocês são abençoados, muito bom. Não. Ele coloca a riqueza perspectiva de um risco e de um desapego. Ou seja, daquilo que não concorre ou não conflui no sentido do acúmulo de riqueza ou no sentido de sua aquisição. De maneira nenhuma Paulo fala nessa direção e nem o Novo Testamento. Não fala nada que direcione a isso, como faz a teologia da prosperidade. Isso não faz de maneira nenhuma. O fato é que existem os termos do Evangelho para todas as coisas. Porque se o termo das riquezas é o termo do desapego, o termo da riqueza no Evangelho, também o termo da liderança é o termo da humildade. Então as coisas são, por assim dizer, invertidas no Evangelho, porque, infelizmente, a carne ela inverte a vontade de Deus. E tudo que nós vemos manifestado no mundo é uma inversão do Evangelho. Então, da mesma maneira que a riqueza deve ser exercida com humildade e compartilho, também a liderança tem que ser exercida com humildade. E nós vemos em todas essas coisas uma inversão daquilo que é a sua manifestação do mundo, em contraste com o que deve ser no Evangelho. E quando o Tiago fala, tendo vivido regaladamente, tendo acumulado riqueza nos últimos dias, é até curioso mencionar aqui, acumular tesouro nos últimos dias, porque de duas maneiras riquezas são um elemento escatológico no mundo atualmente. A advertência de Jesus lá em Mateus 24, 25, diz que o vosso coração não se torne pesado pelas preocupações dessa vida, pelo comer, pelo beber e pela avareza, ou pelo acúmulo de riqueza. E isso o Senhor está advertindo exatamente nos fins dos tempos. Que a busca da riqueza não pode ser um tropeço para nós nos últimos dias, nos dias decisivos da nossa trajetória humana, e também que nós não devemos estar ansiosos com as coisas dessa vida. Por quê? Porque as coisas vão piorar realmente. Porque as coisas vão piorar.
E a riqueza como elemento mediador do conforto que é no mundo, e a riqueza como elemento mediador de uma segurança ou de uma falta de segurança que faz com que as pessoas se tornem nos últimos dias mais avarentas e mais ansiosas. Pessoas que acumulam riqueza são presas no seu lar. E pessoas que não a possuem vivem ansiosas com as preocupações dessa vida. O fato é que nós, infelizmente, temos uma resposta à estrutura desse mundo, na qual, se nós não vigiarmos, seremos seduzidos por aquilo que nos traz tanto de ameaça quanto de sedução. O cristão vive num mundo que é, profeticamente, a grande Babilônia, que é o sistema no mundo, cooptado por uma estrutura formidável de riqueza, de brilho, de fama e de famosidade. Tudo isso tendo o dinheiro como seu óleo, como seu fator assim como é que eu vou dizer, de dinâmica. Eu digo que azeita o mecanismo todinho da Babilônia, da grande Babilônia, que é o sistema corrupto do mundo. Eu acredito que o azeite dessa máquina é o dinheiro. E, nesse sentido, muitas pessoas são seduzidas. Temos o que se chama hoje em dia de mundo gospel, com várias pessoas denunciando, saindo do sistema gospel, onde realmente a fama e o dinheiro são coisas assim buscadas e vinculadas a uma vida abençoada, coisas distorcidas do evangelho hoje em dia. Essa é a sedução do cristianismo nos últimos dias. A fama, a famosidade, azeitada pela busca de dinheiro, azeitada pela riqueza. E, infelizmente, vemos nessa mesma linha de coisas denúncias de escândalos. Escândalos financeiros acontecendo no meio da igreja, escândalos financeiros e grandes desvios por aquilo que é vinculado ao dinheiro. A igreja deve ser o oposto à Babilônia e nunca, em ponto algum, se associar a ela. Tesouro acumulado nos últimos dias. Por quê? Tendo matado juntos 26 quilos dos passos resistentes. Por quê? Porque nos últimos dias, aquilo que é a riqueza se define ainda mais como maligno em relação ao mundo, enquanto que nunca é realmente a bênção para o Filho de Deus, como se fala. Porque Paulo diz que a sua vida vitoriosa é uma vida desprendida, aprender a viver bem em qualquer circunstância. Tanto sei ser honrado como ser humilhado. Tanto posso estar no luxo quanto no lixo, por assim dizer. E uma vida no Evangelho realmente é uma vida desprendida, enquanto que no mundo, ou nos últimos dias, o dinheiro vai se tornar o veículo, ou o modo, ou a estrutura do poder pelo qual os crentes serão perseguidos, inclusive. Então, nós não temos nada realmente com isso, e nós não devemos nada a esse sistema em todas as suas esferas. Não importa como ela se manifesta, porque é um erro acharmos assim que o mero contexto evangélico não é a Babilônia. Não. A Babilônia pode estar no nosso meio, através do acúmulo de riqueza, através da avareza, através da purpurina, através da fama, da famosidade, e isso tem causado escândalo no nosso meio. Nós devemos nos afastar dessas coisas, não procurar aquilo que todas as pessoas buscam, mas o evangelho pleno, em humildade e sujeição ao Senhor. Depois, versículos 7 a 8 diz assim: ser depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Sede pacientes. Por quê? Porque o conjunto das coisas que se avolumam no mundo, fazendo com que o mundo se torne mais mundo, ou vá piorando cada vez mais, vai aumentando também consideravelmente as provações que sobrevêm aos filhos de Deus. Quando o mundo, à medida em que o mundo avança em sua marcha rumo ao abismo, o seu mal, os seus males, os seus malefícios vão também aumentando. E aí vai requerer cada vez mais a paciência e a perseverança dos crentes. Perseverança. Paciência e perseverança. Em uma mansidão de vida. Essa é a exortação de Tiago. Sede paciente até a vinda do Senhor. Que nenhum de nós seja tentado a largar, como nós vimos lá em Hebreus, uma carta escrita para pessoas que estavam abandonando a fé por não suportar as contradições. A exortação de Tiago é que seja paciente até a vinda do Senhor. Ele cita o exemplo do lavrador, que é aquela pessoa que planta e labuta sabendo que vai ter a recompensa, com a certeza da recompensa. Por quê? Porque ele sabe que o seu labor vai trazer a recompensa adequada. A palavra de Deus diz que o Senhor não é injusto para esquecer do vosso labor. Está escrito. O Senhor não é injusto para esquecer do vosso labor. Ele não é injusto, ele vai ter a recompensa.
O que nós temos que entender, e isso toda a linguagem do Novo Testamento é baseada nesses processos, é que o reino de Deus tem suas próprias pulsações, tem seus próprios tempos, tem seus próprios princípios. E quando falo princípio, não me refiro apenas aos valores, mas também aos tempos e aos modos em que esses valores têm o seu retorno. O reino de Deus é composto disso. Quando o Senhor diz, o reino de Deus é como uma semente que se lança do campo e vai se semeando até que se torna uma árvore. Essas representações do reino de Deus como semente, como semeadura, como árvore que cresce, como um grão de mostarda, que é uma sementinha despretensiosa, mas depois vira uma árvore grande, são padrões análogos ao reino de Deus. O reino de Deus tem esse mesmo padrão. E aqui Tiago fala que a nossa vida em Deus é um tipo de semeadura, que a seu tempo dará o seu fruto. Vamos entender isso? A vida é uma semeadura. E o juízo desse mundo será uma ceifa. O juízo desse mundo será a ceifa final. Podemos receber o nosso galardão já, a nossa recompensa já, no momento de nossa morte física, quando vamos ter com o Senhor. Mas o fato é que mesmo esse mundo terá a sua ceifa. Porque Apocalipse diz, é chegada a hora, mete a foice na vinha, na vindima, porque maduras estão as uvas. É a ceifa do juízo. Quando o mundo estiver amadurecido, virá o juízo como ceifa. E aí, os ramos, a videira verdadeira será recolhida e a palha será queimada no fogo de Deus. Então, esse processo é um processo que opera tanto no sentido micro, por assim dizer, no sentido estrito, na nossa vida pessoal, pelo qual devemos ser pacientes e perseverantes até a nossa colheita pessoal, quanto num nível macro, num nível mais amplo da trajetória da humanidade inteira, que encaminha para o juízo. Esses padrões acontecem em ambos, e o juízo virá tanto na particularidade de nossas vidas pessoais, quanto na amplitude dos cursos desse mundo até o dia do juízo. E a exortação de Tiago é que sejamos pacientes até esse dia da vinda do Senhor, porque receberemos a coroa da vida qual o Senhor prometeu aos que perseverarem, aos que amam sua vida. Portanto, fortalecei o vosso coração, que Tiago fala. Fortalecei o vosso coração. Sede pacientes e fortalecei o vosso coração. Para que tenhamos um coração assim robustecido na graça, alimentado da santa palavra, para que possamos resistir a tudo que nos vem como contradição, por causa da intensificação do mal do mundo. A intensificação do mal do mundo pede também o correspondente da intensificação de oração e de consagração da nossa parte. É dessa maneira que fortalecemos nosso coração, vivendo em comunhão na igreja, intensificando nossa comunhão com os irmãos, intensificando nossas orações, nossos jejuns, intensificando nossa intercessão, sendo fiéis ao Senhor, lendo a palavra de Deus, alimentando-se dela, deixando-se renovar por ela, a fim de que nosso coração seja fortalecido com tudo aquilo que realmente é a nossa identidade, sendo fortalecido no Senhor. Em Apocalipse, nós vemos a figura dos 144.000, que são selados antes que venha a aprovação. Nós somos esses 144.000, e que são selados como uma confirmação da nossa identidade. Isso nós devemos fazer com o Senhor, fortalecer o coração para que Ele nos cele e nos renove, que Ele imprima mais fundo o seu selo em nossas vidas, para que assim possamos estar fortalecidos contra tudo aquilo que vem contra nós, para que possamos resistir no dia mau e depois de tudo ficarmos firmes, como diz Paulo na outra passagem. Versículos 5 a 9, resumidamente. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Não vos queixeis uns aos outros. É curioso como o Tiago, assim, aparentemente ele flutua entre uma coisa e outra, mas temos que ver essas coisas como um conjunto. O nosso erro, muitas vezes, é nós seccionarmos as coisas. Tiago, às vezes, parece muito assim, como é que eu vou dizer, muito flutuante, em termos, em parte porque nós não vemos globalmente também, nós não vemos as ligações, os fios que ligam o tecido um no outro, ou os fios do tecido, que formam o tecido, que fazem com que o tecido seja composto. Nós não vemos, às vezes, essas nuances. Porque quando ele fala que não vos queixeis aos outros, depois tomai por paciência, é porque, na verdade, nós temos que ser pacientes
E vivemos em comunhão. A nossa vigília não se dá apenas em nossa individualidade, se dá também como igreja. Então, nossos tempos de comunhão também devem ser o modo de nossa vigília, em relação aos últimos dias, principalmente. Porque vai ser o que somos uns com os outros que vai nos dar firmeza como um corpo. Porque andamos nesse mundo como exército, não andamos nesse mundo como indivíduos apenas. Andamos como corpo, como exército do Senhor. Daí essa exortação aparentemente assim descosida, não vos queixeis uns dos outros. O verbo aqui no grego é tesanate, reclamar, suspirar, aquele suspiro de impaciência. Meu Deus, esse irmão é uma paciência. Então, assim, aquela queixa própria que costumamos ter uns contra os outros, no contexto da igreja, de reclamar, realmente de criticar, de suspirar de impaciência. Então, aqui, a exortação de Tiago já está no interior do corpo nesse sentido. De termos realmente longanimidade, de termos um amor fraternal assim, que crê, que suporta, que tolera, que dá o ombro, conforme é expresso lá em 1 Coríntios 13, aquelas definições de amor que servem ao amor fraternal e que é uma base tremenda da nossa vida com Deus. O amor a Deus é o amor ao próximo, deve nos levar a níveis cada vez maiores de longanimidade e assim fortalecer a nossa comunhão naquilo que de fato é a nossa comunhão. Porque eu vejo muita gente falando de comunhão, mas não tem a mínima paciência. Não tolera nem o modo como as outras pessoas oram, não toleram quase nada. E eu acredito no amor e tudo mais, mas acredito no amor, mas não aceito seus tempos. Infelizmente é isso, é comum na igreja isso. As pessoas acreditarem na comunhão, mas acreditarem na comunhão como um tipo de ideologia, sem saber que no interior da comunhão está a longanimidade, está a mansidão, está a paciência. E todos aqueles compostos do amor, como aparece em 1 Coríntios 13, compostos do amor ao próximo. E nós temos que ter isso, senão nós vamos estar sempre se queixando, suspirando, e cansados de realmente uns dos outros. Ao invés de estar nos nutrindo uns aos outros, vamos estar assim nos atrapalhando uns aos outros. É exatamente o contrário. Então, o Tiago exorta aqui, não vos queixeis uns dos outros. Tenhamos longanimidade. Depois tomar como por modelo os profetas que falaram em nome do Senhor. Todo o povo de Deus sofreu basicamente as mesmas coisas. Eu diria que esse não vos queixeis aqui é porque a nossa vida em comunhão é realmente a partir da identidade. Eu não diria que no Antigo Testamento existisse qualquer coisa semelhante a isso, como a igreja nesse sentido. De nos entendendo como membros uns dos outros, como parte uns dos outros. Lá em Israel não havia esse conceito. Mesmo eles se entendendo como povo de Deus, era uma coisa coletiva, mas sem realmente assim, um entendimento mais profundo que é um com o outro. Eu não acredito que um judeu acha que é um com o outro. Ele acredita mais em um tipo de solidariedade coletiva, mas não aquele que nós somos como identidade compartilhada no Senhor. Esse conceito não existe. Quando o Tiago fala isso, ele fala nesse sentido. E aqui ele menciona os profetas que suportaram também. Talvez não coisas como nós, como comunhão, como já disse antes, porque o conceito em Israel é um conceito um pouco diferente. Mas o fato é que, em vários aspectos, os sofrimentos são sempre os mesmos do povo de Deus. Outro dia eu estava vendo sobre Isaías cerrado ao meio. E eu achava que cerrado ao meio era como se fosse uma guilhotina, como é que é aquilo? O pêndulo, né? O pêndulo, aquela lâmina que vai de um lado para o outro, assim, balançando de um lado para o outro. Ou então uma serra, a pessoa deitada de lado e a serra vem e corta. Não. Na verdade, cerrado ao meio era a pessoa colocada assim de ponta cabeça e cerrado pela virilha e atravessando o corpo. Cerrado ao meio daquele jeito, é bem pior. E eu li uma vez que o profeta Isaías foi cerrado ao meio, Hebreus menciona isso, não fala que é Isaías, mas historicamente é Isaías. Os profetas foram mártires também, os profetas do Antigo Testamento, todos eles foram mártires, ou a maioria deles também foram mártires, assim, foram mortos pelos reis iníquos, e perseveraram, tiveram também de perseverar e pagar o mesmo preço que os cristãos, de maneira geral, têm que pagar. E assim eles são modelos para nós, porque são pessoas que perseveraram, e nós aqui temos que entender isso, que, infelizmente, assim, existem bons e maus modelos, bons e maus exemplos, mesmo na igreja. E mesmo em relação a isso, nós temos realmente que fazer uma escolha, porque se nós escolhemos o profeta, nós escolhemos o profeta dentre os falsos profetas.
Nós escolhemos um exemplo de uma pessoa madura, nós vamos escolher uma pessoa madura como exemplo para nós, no meio de pessoas completamente imaturas. Então, nós fazemos escolha também em relação a isso. Então, tomemos, por exemplo, aqueles que realmente são exemplos para nós. Os profetas que morreram pela fé, os profetas que perseveraram e foram pacientes em tudo aquilo que é o custo da cruz, que nós entendemos como o custo do Evangelho, e tomar a cruz e realmente seguir ao Senhor. Levando, né, o seu vitupério, como diz lá em Hebreus. E nós temos, assim, por felizes esses que perseveraram. Hebreus já falou isso. Hebreus já tinha falado isso antes, Hebreus 11. Né, que são um modelo de perseverança. E temos a eles por felizes. Por quê? Porque são pessoas que venceram o mundo através da fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Temos que nos fortalecer nela e lançar mão dos exemplos que nos são dados nas Escrituras, ou mesmo entre pessoas que conhecemos. Então, o versículo 12 diz assim, versículo 12 diz assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Aqui não é nem tanto a questão do jurar em si, ou do ato específico de jurar, e sim as coisas que estão por trás. Jesus disse, não jureis pela terra, nem pelo céu. Jesus não está nos jurar de maneira nenhuma. Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Por quê? Por causa da ausência de necessidade. Se nossa palavra for verdadeira, não precisamos jurar por ela, não precisa ser afiançada por nada. Existe, obviamente, aquela questão dos tribunais, em que a pessoa coloca a mão sobre a Bíblia e jura que vai dizer a verdade, nada mais que a verdade, e assim me ajude Deus. É um juramento aquilo ali. Mas digamos que esse é um caso de grave necessidade, é um tribunal, então não é uma questão realmente grave. Mas, de maneira geral, nós não devemos jurar. Nós devemos ter isso em conta. Quanto vale a palavra de um homem? Quanto vale a palavra de um homem? O valor que ele está disposto a pagar para mantê-la. Quanto vale a palavra de um homem? Vale o valor que ele está disposto a pagar para mantê-la. Porque é nesse aspecto que está o caráter. Se você trata alguma coisa com uma pessoa e no meio do caminho alguma coisa dá errado, mas você se mantém fiel, o que eu tratei eu mantenho, você é um homem de palavra. Agora, se você trata alguma coisa com alguém, as circunstâncias mudam, você chega e fala, mas quando eu falei para você, estava sol, hoje está chovendo. Você não é um homem de palavra. Ponto. E é disso que se trata. Um caráter que não precisa de juramento. Um caráter veraz e verdadeiro, e cuja palavra corresponde a essa firmeza de veracidade pessoal, de ética e de veracidade pessoal. É questão de caráter. É questão de caráter. A ética, é verdade, dispensa juramento. O ponto é esse. O ponto é esse. E com relação a isso, o Senhor Jesus se define como o fiel e o verdadeiro. Aquele que conhece aquilo que é real, aquele que conhece o que é verdadeiro e o que é falso. Ele conhece. Ele é o verdadeiro. E o juízo dele será contra toda mentira e toda mentira e todos os perjuros serão julgados. Aqueles que juram falsamente, os perjuros, e os mentirosos serão julgados pelo Senhor, que é fiel e que é verdadeiro. O juízo será baseado nisso. Portanto, andemos em verdade, sim. Sigamos a verdade em amor, como diz Paulo. Seguir a verdade em amor. E não precisar jurar por causa disso. Que nossa palavra corresponda à nossa ética. Que nós sejamos capazes de perder para manter a palavra. De perder para sermos fiéis, de sermos verdadeiros, assim como o Senhor. Versículo 13 a 20, resumidamente. Terminamos já, tá? As cartas exortativas aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está algum de vós doente? Chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está bem resumido. Está fazendo bem. Bom, está alguém alegre? Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O que eu acho interessante em Tiago é o modo como ele dialoga com as coisas de maneira mais natural. Essa carta é muito exortativa, então, como ela não tem muitas assim, definições ideologizadas ou teológicas, então ele não tende muito assim, a falar nada em um termo perfeito, mas em um termo bem mais, assim, de certa forma, natural. A coerência do teu humor com aquilo que é o modo como você se coloca diante de Deus. Se alguém está sofrendo, ora.
Se alguém está alegre, cante louvores. E isso vai de encontro, por exemplo, assim, a vários positivismos de idealismo que se vê na igreja com relação a essas coisas. Porque há livros e livros escritos e definições de oração e de louvor que contradizem aquilo que é a norma mais natural, muitas vezes. Eu me lembro de um livro antigo chamado O Louvor que Liberta. Um livro bom, né? Que é Merlin Kelter, O Louvor que Liberta. E nesse livro ele ensina assim, que nós devemos louvar a Deus, mesmo estando tristes, temos que louvar o Senhor. Bom, nós temos que entender isso. O nosso louvor deve estar, o louvor a Deus deve estar em contínuo em nossa boca. Não é a mesma coisa que você louvar com vontade de chorar. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso, tá, gente? O louvor a Deus é o conjunto da nossa vida submissa a Ele. Isso é o louvor a Deus. Não é exatamente assim o que nós estamos verbalizando. Porque aqui, quando o Tiago fala, está alguém triste, ore. Está alguém em sofrimento, ore. Por quê? Porque é o que você faz. Você vai diante de Deus e vai expressar uma tristeza ali. Você vai pedir misericórdia a Deus, pedir força quando você estiver chateado, quando alguma coisa ruim te acontecer, não está indo bem, está desempregado, a situação financeira está apertada, está passando por uma situação de perda, de separação, de problema conjugal. Enfim, você está em alguma luta. Você vai orar, você vai clamar a Deus. Você está feliz. Você recebeu uma notícia, que nasceu um filho, você acabou de casar, tal. Aí você vai louvar, o coração está alegre. Então, o que corresponde assim, mais alinhado com o verdadeiro estado do teu coração são essas coisas. Você orar quando está triste ou sofrendo e você louvar quando está alegre. Isso, novamente, vou contradizer. Por isso que eu não tenho definições muito ideologizadas de oração, de louvor, de oração nesse sentido. As pessoas falam muito assim, até dizendo até o que vale e o que não vale na oração, dependendo disso. Se a oração não for aquela coisa gostosa, azeitada, ela não vale. O Tiago fala uma outra coisa aqui. O Tiago fala claramente da oração assim, dolorida, da oração sofrida. Se você está em sofrimento, você não vai orar dando risada. Um diálogo amoroso, de um homem apaixonado com sua esposa. Obviamente, quando você está sofrendo, a tua oração não é isso. A tua oração não é isso. A tua oração é uma tristeza, um choro dentro do Senhor. Então, nesse ponto, eu concordo completamente com o Tiago por causa disso, porque ele dá uma quebrada nessa ideologia que existe de oração hoje em dia, nesse positivismo que existe em relação a isso. O louvor é a mesma coisa. O louvor é a mesma coisa. Está alegre, louve. Quem está triste, mas tem que louvar mesmo estando triste. Quando você estiver triste, você vai pedir misericórdia, é o que mais corresponde. Acredito que nós devemos ser assim, coerentes e entender que o nosso Senhor, nosso Deus, ele é compreensível em todas as veleidades da nossa existência. Nós não temos um Deus assim simétrico. Nós não temos um Deus assim um Deus, como é que eu vou dizer assim, que corresponda a essas ideologias que temos por aí de oração e de louvor. Não é esse, sinceramente. O nosso Deus é o Deus que está conosco quando nós estivermos tristes. É o Deus que está conosco quando estivermos alegres, que se alegra com a nossa alegria, mas também se condói com a nossa dor e com a nossa tristeza. E aqui, nesse sentido, o Tiago é muito assim, coerente aqui. Eu gosto dos passagens por causa disso, por aquilo que há de realidade humana aqui. Sem ter aquela coisa, não, porque se a sua oração não for toda, não vale. Essas coisas eu nunca concordei. Eu nunca concordei, sinceramente. Depois ele fala assim, quem tiver, se alguém estiver enfermo, chama os presbíteros da igreja e orem. É uma coisa curiosa, porque há várias coisas assim, como é que eu vou dizer, concomitantes ou simultâneas na igreja primitiva. Nós podemos ver isso, porque se por um lado temos o dom de cura, por outro lado temos uma oração de uma maneira geral pelos enfermos também, paralelamente. Uma coisa não nega a outra. Uma coisa não nega a outra. E se as pessoas, se alguém não tem o dom de cura, não vou orar porque eu não tenho dom de cura. Não, você ora de maneira geral. Mesmo Paulo, que tinha dom de cura, ele fala que orava pelas pessoas, até curava, até fazia milagres. Uma certa altura ele escreve, deixei Trófimo doente em Mileto. Mas quem não curou Trófimo? Ele curou o pai do Públio, né, lá em Atos do Apóstolo. Ele curou um indígena, o pai do chefe da tribo lá em Malta. Por que ele não orou pelo Trófimo também? Então as coisas não são tão assim simétricas assim como se coloca muitas vezes.
E aqui é aquela questão de orar realmente, de um grupo de presbíteros assim, ser chamado e orar pelas pessoas, levando em conta a multiforme graça de Deus e as várias maneiras de Deus operar. Daí ele fala sobre a oração dos justos, que muito podem ser eficácia. Eu não mencionei para não alongar muito, mas na passagem menciona o exemplo de Elias e coloca Elias alinhado com a humanidade. Isso porque as pessoas têm uma mania de ideologizar tudo. Eu queria ser que nem Ezequiel, né? Viu lá os querubins, queria ser que nem... As pessoas têm costume de fazer isso, ficar com uma certa inveja de pessoas que fazem grandes coisas. Tiago e João mencionaram Elias. Senhor, você não quer que ele... Podemos pedir para vir fogo quando eles foram lá para... Eles estavam indo para Jerusalém, passaram por Samaria, os samaritanos não recolheram, não os acolheram lá, não quiseram dar hospedagem. E Tiago e João pediram, né? Senhor, quer que peçamos venha fogo dos céus? E Jesus dá uma bronca nele. Quem que eles tinham em mente? Elias. Pegaram o pior de Elias, por assim dizer, que é Elias sendo usado como instrumento de justiça, né? de justiça divina, e quiseram se associar com aquilo para vingar o próprio coração. E aqui, Elias pode ter bastante muita coisa errada, isso que eu quero dizer aqui. Mas aqui em Tiago, ele pega Elias, não esse Elias poderoso, não esse Elias que fez parar de chover durante 3 anos e meio, que fez de fogo do céu e tudo mais. Mas o Elias humano, o Elias de carne e osso, o Elias deprimido, o Elias chateado, esse que tinha a mesma fraqueza que a gente. Porque nós temos uma mania de idealismo e canonização de pessoas. Nós criticamos muitas vezes os católicos veneram os santos, mas nós temos também nossas próprias devoções, nossos próprios idealismos, que tendem ao mesmo tipo como é que eu vou dizer assim, de colocar pessoas acima umas das outras. E aqui Tiago justamente tem colocado Elias como semelhante a nós. Isso devia ter colocado Elias aqui na leitura. Não coloquei Elias, estou mencionando ele aqui. Mas quem já leu aqui sabe que Elias aparece aqui. E Elias, então aqui ele fala que a súplica do justo é eficaz não por causa do justo, mas por causa do direcionamento da oração. Se a nossa oração for segundo a vontade de Deus, Deus mesmo vai respondê-la. Então, não é questão de quão poderosa é a pessoa, de quão famosa a pessoa, não é uma questão de ideologizar a pessoa e, a partir daí, vincular a oração dela em suas respostas. É a questão de a quem nos dirigimos. Quem responde a oração é Deus. Então, Elias era um homem fraco como nós temos nossas fraquezas, mas o Senhor é a nossa força. Ponto. Então, por causa disso que a oração do justo muito podem ser eficaz, porque ela é baseada na graça de Deus e na possibilidade de Deus responder, né? Levando em conta sempre que aquilo que Deus quer fazer é maior do que aquilo que Ele quer dar, porque aquilo que Ele está fazendo tem mais a ver com sua finalidade do que aquilo que Ele dá muitas vezes. Então, nós temos que entender essa subordinação para que a nossa oração seja feita segundo a vontade de Deus. Numa outra passagem, no começo, Tiago já tinha advertido isso. Pedir e não receber, porque pedir mal. Então, nós temos que entender isso. A oração do justo muito pode ser eficaz. Então, peçamos as coisas certas. Peçamos principalmente que o Senhor trate o nosso caráter e nos fortaleça. A primeira coisa que devemos pedir. Levando em conta que a súplica do justo é muito eficaz, então, lançamos mão dessa eficácia para termos realmente corações amadurecidos e firmes nesses últimos dias, nesses dias de tribulações, de expectativa de piora, infelizmente, das coisas do mundo. Muito mais nisso. A súplica do justo muito podem seus efeitos. Então, tenhamos para a nossa vida os efeitos maiores e mais verdadeiros daquilo que é e deve ser nossa vida com Deus, por meio daquilo que é possível através de nossas orações. Amém? Deus abençoe, irmãos.